Bom dia, bom dia. Esse é mais um Santos em Pauta aqui direto dos nossos estúdios na Avenida Washington Luiz 148, Conjunto 41 em Santos, São Paulo. Pessoal, como a gente sempre pede no início dos programas, vamos lá nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e dar aquela curtidinha, em especial lá no YouTube que a gente foi, entre aspas, né, obrigado a abandonar as nossas lives através do Instagram. Então vamos tentar lá dar um reforço no nosso YouTube, tá bom? Hoje o tema é interessante, a gente está recebendo aqui a Nathalie. É Nathalie ou Nathalie? Bom dia, Nathalie. Na- Nathalie. Nathalie, Nathalie. Nathalie Gudayol. É isso? É assim que se fala? perfeitamente. Porque o teu sobrenome é diferente, né? É um sobrenome francês. Ah, eu ia perguntar justamente a origem. É, Mas, francês. mas Eu tenho um nome e um sobrenome francês. verdade, verdade. Mas os seus pais ou avós são. Você tem essa ascendência? Não, o meu pai é espanhol, né? Ele nasceu na Espanha e na Espanha é muito comum que exista o casamento, né, entre espanhóis e franceses. E esse sobrenome é da minha avó materna. E Nathalie é um nome bem comum na Espanha. Inclusive, eu tenho esse nome por causa da música do Julio Iglesias, Nathalie. É? E é um cantor espanhol que fez uma música para uma francesa, porque lá é muito comum, né? França e Espanha, como Sim. são nações muito próximas, então existe muita essa interconexão aí entre raças. E aí meu pai era apaixonado por esse nome e me colocou esse nome. Calhou que eu tenho um nome, um sobrenome francês e uma origem espanhola. Estão ali literalmente grudadinhas, né, uma na outra. Exato. Tipo, inclusive muita gente na Espanha fala francês e vice-versa. Eles são países que estão muito correlacionados. Sim. E nem dá pra desconfiar que você é paulistana, né? Ah, não? Não. Sério? Não, teu sotaque, né? Ah, Tua tá. forma de falar, né? Tá na cara que Entendi. você é paulistana da gema, né? E engraçado porque é engraçado as pessoas falarem isso, né? Porque a gente não percebe. Não, lógico. Pra gente, a gente é super normal e fala super normal. Mas eu tenho uma amiga do Mato Grosso e ela fala isso sempre. Ela fala, Mia, você é muito, tipo, o seu jeito de falar é muito, muito carregado e tal. Mas eu falo, nossa, pra mim é normal. Você é muito paulistana. Sou muito. Não, é Tá? engraçado até porque os meus filhos já moram em São Paulo, né, há muitos anos, né, e acaba adquirindo, né? Há mais de 10 anos aí em São Eu Paulo. nem percebo. Não, Mas claro. tem, né, característica própria. É normal. Pessoal, a Nathalie, ela é neuropsicóloga, é isso? É assim que se fala? É isso. É Isso. neuropsicóloga. Então, assim, hoje eu tenho que tomar muito cuidado. A gente até deu uma estudadinha, o que não é normal. A gente normalmente faz os programas de primeira, mas hoje eu tive que separar alguns temas e tudo, porque até para aproveitar para aprender um pouco, né? Porque na maioria dos nossos temas são políticos, mas a gente mistura algumas coisas de saúde, de cultura no meio também, tá? Nathalie, a minha primeira pergunta tem a ver com o que vem sendo está relacionada diretamente com o que vem sendo discutido aqui nos últimos dias, que é a influência dos videogames no mundo infantil. Né? Há correntes que digam que não tem influência alguma, que isso tudo é bobagem, principalmente com relação aos videogames violentos, né? Esses videogames de luta, de matar, aquela coisa arada toda, você deve mais ou menos entender ou pelo menos tá querendo ver onde eu tô querendo chegar exatamente. Uhum. Vamos lá, que eu tenho que tomar meio cuidado com esses assuntos, né? Por isso que a gente tá meio assim. E eu queria que você desse assim, a sua visão como psicóloga. Eu, como leigo, tenho a minha visão particular, mas como psicóloga, afeta, não afeta? Isso, e qual a relação disso tudo de afetar ou não afetar com a família em si, né? Quanto a família tem responsabilidade quanto ao que vai surgir a partir dessa coisa do videogame. A gente tem estudo científico mostrando que o uso de telas na primeira infância, que seria ali do 0 aos 3 anos de idade, ele não é recomendado em hipótese alguma, tá? Nenhum tipo de tela é recomendada, nem o celular, nem o tablet, enfim, nem a televisão, não é recomendado,
porque aquele cérebro ainda está em desenvolvimento, em formação, e essa tela ela vai interferir nesse desenvolvimento, vai dessensibilizar um sistema que a gente chama de sistema dopaminérgico. Então, não é recomendado. Depois que a criança já cresceu um pouquinho, o ideal é que a gente faça uma certa restrição. Então, também que ela não tenha a tela livre o tempo todo, que ela tenha ali poucos minutos de tela. Quando a gente fala de um jovem ou de um pré-adolescente, é mais difícil fazer essa restrição, porque hoje a gente fala de uma sociedade que se encontra no game. Então, muito das relações sociais, elas são desenvolvidas fora da escola dentro do videogame. Sim. O que é o ideal? Que a gente também tenha uma restrição. Ou seja, que esse jovem ele não tenha a liberdade de ficar o dia inteiro jogando, o que muitas vezes não acontece, porque o que acontece é que eles ficam o final de semana inteiro, às vezes eles não querem sair de casa, porque eles querem ficar jogando. Fazer só um cortezinho. Algo que se diz, né, com pessoas da minha idade já, que eu sou bem mais velho que você, provavelmente até com idade de ser teu pai, que eu vou fazer 57 anos. Limites, seria isso? Que hoje praticamente tá complicado você estabelecer limites, né? Você colocar um limite é o ideal, né? Por quê? Porque a gente está falando de um jogo. Um jogo, o que ele vai fazer? Ele vai causar essa dessensibilização no nosso sistema dopaminérgico. Ou seja, vai gerar um excesso de dopamina que vai fazer com que você queira mais, que é a mesma coisa que você tem no cigarro, na droga, nos jogos de cassino, que são proibidos. As pessoas se viciam naquilo e as pessoas ficam viciadas. Inclusive, existe grupo de tratamento dentro do Hospital das Clínicas para jovens que têm vício em game. Porque tem pessoas que não comem, esquecem de ir ao banheiro, porque elas ficam jogando e elas querem aquilo. Então, ele vai mexer sim na nossa estrutura cerebral, isso é fato. É lógico que aí, quanto maior a exposição, maior vai ser essa dessensibilização. Então, a gente precisa estar atento mesmo para essas horas. Com relação à questão da violência, a gente não tem um estudo específico falando que jovens que jogam videogames violentos se tornam mais violentos. Mas fato é que quanto mais a gente olha para alguma coisa e enxerga aquilo com uma certa normalidade, aquilo vai se dessensibilizando na nossa própria vida. É onde eu queria exatamente chegar. Óbvio que tem pessoas que geneticamente têm uma tendência já, algum desequilíbrio, né? E o jogo pode levar essa pessoa que já tem uma tendência, um desequilíbrio, a sair da realidade e cometer um ato insano. O jogo em si, eu acredito que só o jogo não. Só o jogo não. A gente não pode culpar o jogo, né? Mas o grupo, às vezes, porque muitas vezes existem outras pessoas que estão jogando ali online, e aí essa influência dos terceiros, porque vamos pensar, né? O ser humano, ele quer ser aceito, ele quer ser bem quisto. Sim. Todos. Faz parte da gente. E muitas vezes essas pessoas que sofrem bullying na escola e tudo mais, o que acontece com elas? Elas estão no meio onde elas não sentem aceitação. Sim. E aí, de repente, eu chego num grupo que me acolhe, que me entende, que fala, nossa, eu te compreendo, eu também me sinto assim. E esse acolhimento e esse grupo, né, essa forma de dar ouvido, da pessoa se sentir ouvida, amada, entendida, é muito mais perigoso do que o jogo em si. Acho que se a pessoa jogar offline, não necessariamente. O que pode acontecer é ela ter uma dessensibilização a respeito da própria violência, que é o que acontece muitas vezes com pessoas que atuam no hospital. Sim. Né? Médicos que lidam muito com a morte, eles acabam dessensibilizando a morte, porque se eles forem chorar por todos os pacientes que vêm a óbito, imagina como que seria o hospital, seria um chororô o dia inteiro. Então, às vezes, o médico parece frio quando ele fala com você. Mas é porque, na verdade, aquilo se tornou algo corriqueiro. Vai criando uma casca psicológica, dele, né? Se ele absorver tudo, ele não chega no dia seguinte ou na semana seguinte. E é exatamente isso que vai acontecendo. Você vai dessensibilizando, porque como você vê morte toda hora, a morte deixa de ter aquele significado de morte e passa a ser a morte. E a mesma coisa com a violência. Se eu vivo num local onde a violência é muito mais comum, talvez a violência se torne algo muito mais corriqueiro para mim e não tenha mais tanto significado, seja muito natural. As pessoas são assaltadas.
do que, de repente, numa outra cidade onde isso não acontece. A gente vai dessensibilizando. Então, eu posso, de repente, olhar para a violência com outros olhos, com olhos mais dessensibilizados, mas eu acho que a parte do grupo, principalmente na adolescência, ela é muito importante. A gente tem um estudo científico mostrando, por exemplo, que quando um adolescente ele está jogando e ele faz uso de um fone de ouvido e um outro adolescente fica falando no ouvido dele, enquanto ele está ali com os eletrodos sendo monitorados, vai, acelera, acelera. Aquilo vai gerando dopamina no cérebro daquele adolescente e o fato de ter um outro adolescente dando ordem e instrução para ele faz com que ele se sinta mais motivado para a tarefa. Diferente de um adulto. Se você faz a mesma coisa com um adulto, o adulto normalmente não gosta de receber ordem. Então ele fica mais que vai, o quê, meu? Vai você, sabe? Porque... Não gosta tanto. Então, para o cérebro do adolescente, porque não é um cérebro totalmente maturado, esse grupo e essa aceitação do outro, ela, principalmente dos pares, ela é mais importante. E é por isso que é nessa fase que muitas vezes a gente experimenta droga, é nessa fase que muitas vezes você é desobediente com os seus pais, você acaba deixando alguns valores que para você eram imprescindíveis em prol de agradar aquele grupo. Faz parte da fase. Sim. E a gente já tem estudo mostrando isso. Entendi. Estudo científico. É um tema controverso e curioso, né? Todo mundo tem uma certa queda, uma certa vontade de entender a mente humana, né? Até para poder entender o próximo, ou quem está próximo de você. Porque eu tenho um exemplo aqui de uma amiga minha, de uma grande amiga minha, que ela tem um filho adolescente, está fazendo 16 anos para 17 agora, 16 para 17 anos. E com 15 ela comprou um óculos de realidade virtual. E o uso excessivo desse óculos levou esse menino a convulsionar. Agora ele tem crises. Tá? Por isso que o mundo game também é uma coisa complicada, curiosa e controversa. Ele nunca tinha tido nova. E nova, exatamente. Nova. Eu acho que essa é a principal questão, né? Porque talvez esses casos eles vão acontecendo e aí é que se vai estudar, vai se entender, porque que, né, a primeira vez que eu estou ouvindo falar de algo assim. Sim. Eu sei que pessoas com epilepsia, que já têm o diagnóstico, existe uma série de restrições, por exemplo, o uso de óculos de realidade aumentada, mas não que ele poderia gerar uma crise epilética. Não. Pelo menos antes da utilização do óculos, o menino nunca teve uma ocorrência de epilepsia ou de convulsão. Até esse momento não tinha sido diagnosticado quanto a isso, e não foi ainda também. Tá? E depois da utilização continuada do óculos, assim, no espaço de 3 meses, ele começou a convulsionar. Tá? E eu acho uma coisa muito curiosa e perigosa, né? Bem perigosa. Ou seja, nem todo mundo pode fazer a utilização desse tipo de equipamento, né? Muito legal, muito bacana, mas a sociedade tem que se autorregular de uma forma, né? Que não que seja um óculos tarja preta, a questão não é essa, né? Mas tem que se entender exatamente o funcionamento, porque é muito risco. E uma coisa que você falou também é muito interessante, quanto à idade, exposição né? A minha filha, eu sempre dou os exemplos do meu redor, né? Das pessoas que eu conheço, né? A minha filha, ela suprime a utilização de celular, de tablets e de TV, inclusive. Tem horário, uma vez por semana, pode assistir um filme, coisas assim. Só que ela mantém ainda, meu neto está com 6 anos e a minha netinha com 2. Ela mantém essa restrição. Mas eu achei uma criação muito curiosa, porque ela não foi criada desse jeito, mas desperta uma curiosidade, isso despertou uma curiosidade do entorno que o meu neto tem, quanto a viver as coisas, né? Não simplesmente vê-las na TV ou vê-las num celular ou num tablet. Então tudo que ele faz, as atividades, ou vai numa fazenda, recentemente nós fomos andar de trem lá naquela Maria Fumaça lá de Jaguariúna, tal. Acho que é Jaguariúna, não lembro exatamente. E o moleque curte os detalhes, ele passa a prestar atenção em tudo que está no entorno. Então, eu achei isso curioso.
Eu acho isso Nossa, é curioso. exatamente isso. E isso é o recomendável. Nessa idade, é uma idade de exploração. Então, essa idade da infância até a pré-adolescência, o ideal é que se explore mais, que realmente a gente substitua a tela pelos esportes, pelo contato com a natureza, porque aí a criança, nada é igual à prática. Sim, Uma coisa é você aprender o que é uma parábola e outra coisa é você conseguir entender e fazer com que uma parábola aconteça na sua frente, que você nunca mais vai esquecer o que é uma parábola. sim. E isso é fundamental. Então, quanto mais exploração a gente tiver, contato com a natureza, fazer esporte, usar toda essa capacidade de inteligência espacial, é isso que vai fazer com que o nosso cérebro se desenvolva de uma maneira mais saudável, que é diferente da tela. O que a gente tem também de estudo mostrando o uso de tela é que ele acaba acarretando em obesidade, descontrole emocional, ansiedade e depressão. Se for ver, quando você joga um joguinho, você planta o trigo e em 2 minutos o trigo está pronto. Sim. E na vida real, o trigo não cresce assim. Tipo, não é desse jeito. Não. E o que acontece é que você se torna uma pessoa muito impaciente, porque a coisa é muito rápida na tela, né? No jogo, no aqui, no agora. Então você acaba também gerando um certo nível de ansiedade, porque ao tempo inteiro você mostrando estimulação e estimulação e estimulação, hoje em dia as pessoas não sabem mais ficar no tédio. Sim. Sim. Elas não sabem viver tédio, porque você entra numa sala de espera de um consultório, todo mundo está no celular o tempo inteiro, porque as pessoas não conseguem mais olhar para o lado e puxar um assunto e ficar ali entediada. Faz parte. Bom, o celular faz parte hoje até do churrasco de domingo, né? Até da mesa, né? Até do jantar do casal. Muitas vezes você vê um casal que sai para jantar fora e eles não estão se conectando e conversando, eles estão no celular. Ao invés de estar no olho, mão na mão, né? Inclusive, isso é uma forma de afastar, né? Acho que a falta do carinho, né? Do toque, o celular vem causando isso aí também de uma certa forma, né? Sim, a gente se distancia da família, de tudo, e o tempo todo a gente deixa de viver muita coisa, até para filmar, né? Ai, nossa, deixa eu gravar, deixa aí. Às vezes você não vive o momento porque você está tão preocupado em registrar o momento que você não está vivendo o momento, né? Exatamente, né? Que nem show, né? Que nem um show. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, o David Gilmour teve no Brasil, eu sou super fã de Pink Floyd, né? Eu chorei, foi o melhor show que eu trabalho com showbiz, né? Mas foi o melhor show que eu vi na minha vida, né? Eu tenho poucas fotos, porque aquilo me tocou tanto, eu não queria pegar no celular, inclusive eu chorei no show, porque adoro Pink Floyd. Adoro, mas você via as pessoas todas tirando foto, gravando, mas eu tava tão ligado naquela sonoridade, naquele ícone que aquele artista que eu falei, não, cara, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo aqui, sabe? Esquece, não preciso registrar, todo mundo vai registrar, depois se eu quiser eu copio uma foto na internet. Deixa eu te fazer tentar traçar um paralelozinho aí. Essa forma de viver ali na internet, viver no tablet, viver no computador, no celular, esse excesso de informação, essa desconexão da realidade durante aqueles momentos, ou quando são só momentos, às vezes são horas que as pessoas passam. Você acredita que leva, de alguma forma, as pessoas no dia a dia não conseguir distinguir o que se é oferecido como informação e como opinião, versus opinião? Será que essa desconexão, essa falta inclusive de entendimento, né, geral que a gente vem vivendo nos últimos anos, né, o acirramento do clima social e do clima político também, né, como eu te falei, a gente tem que estar sempre aqui mais ligado à política, por isso que eu tento entender esse coletivo também. Tem relação isso? Com certeza. É bem comum você notar, por exemplo, que quando você vê um vídeo, um post que seja, você olha os comentários e normalmente o primeiro comentário ele vai definindo os demais. Se tem uma pessoa falando mal, as outras pessoas começam a falar mal.
e expressar a mesma... É muito comum que você pega um vídeo muito viralizado e aí você olha os comentários, geralmente são os mesmos comentários. E, inclusive, é normal, né? Porque o grupo, ele exerce uma influência sobre o ser. A gente tem inúmeros artigos e trabalhos mostrando e falando sobre isso. E você consegue ver isso muito nítido na rede social. Porque você olha os comentários e você vai ver, e a base é a mesma. Começa a ter o mesmo nível de comentários. E, inclusive, se você apaga um comentário ruim e deixa os comentários bons, a pessoa que entra para comentar mal, ela olha e fala, mas tá todo mundo achando bom? Talvez não seja tão ruim assim. Eu acho que eu tava com uma opinião equivocada. E aí, sabe aquela velha história? Não sei se você já ouviu falar desse tipo de pesquisa, que, por exemplo, eles tentam induzir o sujeito ao erro, propositalmente. Então, tem 10 pessoas, todos são atores, aí vira para o sujeito e fala, quem descobriu o Brasil? Aí ele, Cristóvão Colombo. Aí o outro, Cristóvão Colombo. Aí o outro, Cristóvão Colombo. Aí quando chega na vez da pessoa, a pessoa fala, cara, Cristóvão Colombo, eu acho que eu aprendi errado. Não é Pedro Álvares Cabral, é Cristóvão Colombo. Porque todo mundo acha que é. Então, o grupo, ele exerce influência. Somos seres sociais, né? E se a gente for pensar em termos de evolução... Essa é uma técnica bem usada na política, inclusive, né? E em termos de evolução, foi isso que fez a gente chegar no topo da cadeia alimentar. A gente não é mais forte do que o leão, a gente não é mais esperto do que a raposa, a gente não tem uma visão melhor do que a da águia. O que fez a gente chegar no topo da cadeia alimentar? A gente se une. E quando a gente se une contra um grupo de seres humanos, se tiver 3, 5 seres humanos e 5 leões, a gente pega os 5, enjaula e deixa lá para olhar, para admirar. A gente faz isso. Por quê? Porque a mente é a tal da mente coletiva. Então, dentro do nosso ser, a gente sabe que para a gente sobreviver, a gente precisa do outro. A gente precisa. Então, essa aceitação do grupo, esse estar inserido num grupo, é de suma importância. Está no nosso DNA, para a nossa própria sobrevivência. E aí, você vai se relacionando com pares. O que eu acho também que acontece muito na rede social é que ela cria certos filtros e você fica imerso naquela realidade que já é um pouco a sua realidade. Então, você já é uma pessoa de esquerda e acaba vindo mais vídeos de esquerda, porque você engaja com aquele conteúdo. Então, você começa a ver mais coisas daquilo. E aí, você nem entra em contato com a outra realidade. E o contrário também, de direita, enfim. Ou seja lá o que for. Pessoas que estão no mundo fitness acabam consumindo mais conteúdo fitness. E aí vai criando aquela comunidade e um vai... Então, a gente acaba também se alienando um pouco do todo, porque a rede social, ela quer que você passe tempo lá. Sim, não, sem dúvida. Essa é a intenção. Ela vai te mostrar o que você gosta de ver. Se você gosta de ver conteúdo de jogo, ela vai te dar conteúdo de jogo. E aí você começa a fazer parte de uma realidade que todo mundo gosta de jogo, mas essa não é a realidade. Tá, mas em que ponto que o ser humano, independente de preferência disso ou daquilo, política, tá? Mas em que ponto do ser humano consegue se desassociar de forma tão clara, às vezes, da realidade? Não estou falando de um lado, de outro, tudo no geral, sim, sabe? De faltar bom senso para falar, não, peraí, deixa eu pensar aqui, sabe? Tem alguma chavinha ali no cérebro? O que acontece que você consegue desassociar a tal ponto que o teu bom senso não prevalece sobre o resto todo? Isso me impressiona, entendeu? Isso tem a ver com crença, né? Na verdade, o que vai gerar a desassociação seria a consciência. Então, hoje a gente sabe, pelos estudos, que quanto maior é o conhecimento, quanto maior é o QI de uma pessoa, menor é o julgamento dessa pessoa. A gente tem referência bibliográfica a esse respeito, que é uma coisa muito importante, que fala muito sobre a nossa sociedade atual, né? Então, a gente consegue olhar, por exemplo, o número de julgamento que tem na internet, de pessoas julgando outras pessoas, ali a gente já consegue encontrar um dado bem interessante a respeito de uma ignorância. E aqui, ignorância, estou usando a ignorância no sentido amplo da palavra mesmo, não é de maldade, mas de não saber, de não ter conhecimento.
E às vezes a gente tem determinadas crenças, né? Tipo, o Corinthians é o melhor time de futebol. Não, é o Palmeiras. E aí você fica naquela crença de que, o Corinthians tá perdendo tudo tá dando. Mas não, é o Corinthians. E por quê? Porque aquela é a sua escolha. E a gente entra numa dualidade de que, assim, não é o Corinthians, mas é a minha capacidade de escolher time de futebol é superior à sua. Porque você perdeu e eu ganhei. Então, quando a gente fala de toda essa alienação, vamos mas usar... é uma alienação geral. Tem a ver com a própria questão narcísica. Então, eu estava até lendo recentemente um artigo científico que fala sobre o emburrecimento da sociedade por conta da internet e o quanto que essas pessoas elas começam a entrar em comportamentos que são narcísicos, que faz justamente isso. Eu vou contra o meu bom senso porque para vencer essas minhas crenças, para estar alinhado com essas minhas crenças narcisicamente, me favorece. Entendi. Você conseguiu me esclarecer, porque a gente olha o comportamento geral e fica falando, peraí, não tá dando para entender. Falta bom senso de todos os lados. Vou te mandar esse artigo, acho legal. Se você quiser deixar até fixado aqui nos comentários para o pessoal ler, acho bem interessante. Legal, você pode mandar para mim que eu acho bem bacana, assim, porque discorre muito sobre isso e eu acho que muita gente, ao ler, vai conseguir ter muita clareza do que acontece, porque é justamente isso, assim, acaba se tornando uma comunidade narcisista, sabe? Sim, é um coletivo, né? Impressionante e todos. E a outra coisa que a gente vê com relação a isso é o seguinte, você não pensa, né? Você não analisa, mas você fala a tua bobagem, né? Às vezes só uma bobagem pura e simples, e um outro grupo imenso tentando lacrar, que hoje é uma palavra que está um termo, né, que já não é simplesmente uma palavra, né, já virou um termo já de importância, né, e o tempo todo, sabe? Você não analisa coisa nenhuma, mas eu quero falar minha bobagem, concordar com a bobagem que for e vou tentar criar um textinho que seja qualquer para tentar lacrar. Isso tá ligado diretamente ao narcisismo, o lacrar, ou não? Pode ser, se a gente pensar no mesmo termo, na mesma referência, sim, porque a gente está falando de uma necessidade de atenção. Sim. Que não deixa de ser, né, uma questão narcísica, porque a lacração, na verdade, o intuito dela é chamar a atenção do grupo para que esse grupo, nossa, é isso que você falou, né? E de certa forma aquilo gera em você uma certa relevância. Então tem a ver, tem fundamento com relação a isso, porque eu acho que tem a ver justamente com isso, com você conseguir ter destaque dentro de um grupo, que muitas vezes esse destaque dentro do grupo virtual vai ser através da lacração. Nossa. É triste. É triste. Não, você conseguir um destaque, né? Porque você mostrou um ponto de vista diferente, porque você apresentou uma ideia diferente. Legal. Mas simplesmente isso daí, eu não sei, viu? Eu acho que eu nasci no século errado. Não, a gente fica preocupado, né? Até porque já ficou bem claro que eu sou pai e avô, né? E a gente fala, pô, cara, o que meus netos vão viver lá na frente, né? Que é muita loucura, né? E que aí também, dentro disso tudo, né, gera a cultura que eu também deixei um tópicozinho aqui, que gera também a cultura do cancelamento, né? Porque, assim, quem fala bobagem do lado de cá tenta cancelar o do lado de lá e vice-versa. E isso não para. Então, lacração e tentativa de cancelamento por qualquer coisa. Não, a Nathalie
pintou o cabelo de ruivo. Não, ruivo leva ao vermelho. Ela virou comunista. Entendeu? Sabe? Então, a Nathalie, as opiniões dela, por mais inteligentes que sejam, não valem mais, porque ela virou comunista, cabelo vermelho. Virou uma loucura isso, sabe? E onde a gente vai parar? Será que o ser humano vai chegar a um ponto? Aí eu te pergunto, já é futurologia, né? Mas de uma psicóloga que estuda o comportamento humano, que entende o comportamento humano. Será que um dia, que não seja tão longe assim, pelo amor de Deus, as pessoas vão falar, pô, peraí, para. O que nós estamos fazendo? Né? Ou simplesmente não adotar o que os políticos querem fazer, né? Que eu acho isso errado e impossível, né? Calar todos. Uhum. Você não vai conseguir calar, entendeu? É impossível você calar hoje a internet. É impossível. Eu acredito que a gente vai caminhar para um progresso de verdade, assim, enquanto sociedade, porque acho que tudo isso da internet ainda é muito novo e que algumas regras sociais elas vão acabar se estabelecendo pelo próprio uso da internet, porque é naturalmente o que vai acontecendo quando a gente vai vendo outras coisas, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer uso do automóvel, a gente entende que é importante ter o semáforo, que é importante que a gente tenha a faixa de pedestres, que é importante que em determinadas vias haja rotatórias, e aí toda uma estrutura vai se adequando para que a gente possa fazer o uso daquele automóvel. E eu acredito que vai ser a mesma coisa com a internet. A gente vai começar a ter algumas regras e vamos ter regras sociais também, coisas que são de bom praxe, né? Porque quem estabeleceu que era importante que quando você entrasse no elevador você cumprimentasse as pessoas? Foi uma regra social. Num tempo em que não existia elevador, não existia isso. Mas a partir do momento que as pessoas começaram a fazer o uso do elevador, elas começaram a fazer... Mas ter essa regra vale para o Brasil, né? Então, nem talvez todos os lugares do mundo você tenho certeza que você é uma pessoa que já teve alguns lugares do mundo, não duvido isso de forma alguma, mas você sabe que essa regra aqui é até válida. Sim. Sabe? E tem alguns lugares no mundo impossível, né? Eu moro aqui em Santos, ainda moro na Vila Belmiro, numa rua pequena, né? Numa rua que os vizinhos se conhecem, que eu moro numa casa, e quando eu tô passeando com o cachorro, as pessoas ainda dão um bom dia aqui. Isso não é natural em São Paulo. Aqui eu acredito que a violência tenha feito com que o paulistano se tornasse um pouco mais desconfiado. Então, a gente tende a cumprimentar pessoas na rua, sim, né? Quando você passa, pelo menos eu as cumprimento, mas a gente não tem mais aquela coisa de colocar a cadeira para fora e deixar o vizinho entrar por conta da violência. Não, isso aqui também não acontece. Mas, por exemplo, se eu pegar o meu cachorrinho de manhã, for passear ali no entorno da minha casa, na Vila Belmiro, muitos vizinhos, bom dia, bom dia, bom dia, e muitos sabem meu nome. Se eu for na casa da minha filha mora em Moema, num prédio, se eu descer com o cachorro dela ou com o meu para passear ali na quadra dela, no máximo quem vai falar comigo são os porteiros do prédio. Sim. Entendeu? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Eu estou numa região privilegiada aqui de São Paulo. Eu moro na Zona Norte e aqui a gente tem as características da cidade grande com o conforto da vida do interior. Que legal. Porque aqui é uma bolha. Então todo mundo se conhece, todo mundo sabe, todo mundo... apesar da gente estar na cidade grande, né? Aqui é um pouquinho diferente. Então, você mora ainda num pedaço rua, que um pedacinho e tem muita gente que nasceu aqui, então assim, é muito engraçado, porque, por exemplo, eu convivo com pessoas que eu convivia quando eu tinha 15 anos, porque minha mãe trabalha aqui há muitos anos, então eu sei de pessoas, e aí todo mundo meio que se conhece. Entendi. Tem uma outra questão aqui. Tem um ar de cidade pequena ainda. Dentro da cidade grande. É uma ilhazinha. Da fofoquinha, sabe? Normal. Uma outra coisa que eu queria... Um assunto que eu queria abordar também, que é uma coisa que eu não entendo, né? Que eu não entendo. De repente uma psicóloga faz eu entender e quem sabe mais alguém entender também, né? Hoje você tem de um lado todo um movimento feminista
algumas reivindicações, mas reivindicações são justas, sim. Não é questão de justiça, só a forma que me incomoda. E do outro lado, né, você tem o TikTok e a própria mulher se objetificando. Sabe? Eu também queria que você desse uma pincelada sobre esse assunto, porque é um assunto que eu falo, você não entende isso, né? Sabe? E às vezes até que essas meninas que estão ali no TikTok também pregam essas coisas feministas, mas estão totalmente ali fazendo algo diferente, se colocando como um produto, como um objeto, né? Sabe? E eu não consigo exatamente entender essa relação toda. É que nessa linha do feminismo atual, né, eu não entendo tanto, tá? Não é uma causa com a qual eu engajo e tudo mais, só o que eu percebo é que elas colocam muito uma questão da mulher poder, tipo, fazer o uso do corpo com o que ela quiser e de que, então, partindo desse pressuposto, o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Então, se eu quiser ficar nua e postar isso, é um problema meu e eu não estou fazendo nada de errado porque o corpo é meu. Não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que os discursos são incompatíveis. Eu entendo dessa forma, sabe? E, na verdade, assim, é um pouco contraditório se a gente for pensar, porque, na verdade, normalmente quando você tem esse tipo de comportamento, você acaba atraindo um tipo de comentário, um tipo de público que talvez não seja o público ideal que você gostaria de atrair. Porque as pessoas vão engajar com o teu conteúdo. Sim. Se o teu conteúdo é um conteúdo sobre política, vai se interessar a pessoas que gostam desse tema. Se o seu conteúdo é um conteúdo sobre neuropsicologia, vão engajar pessoas que querem saber sobre saúde mental, sobre comportamento humano, sobre autoconhecimento, enfim. Agora, se o seu conteúdo é sobre bumbum, vai engajar muito provavelmente homens que gostem de bumbum. Assim. E talvez esse não seja o público que você queira atingir. E eu acho que dentro dos próprios grupos ainda existe muita dualidade sobre o que realmente é e quais realmente são essas causas. Porque você pode ver que dentro das próprias... Tem muita coisa que uma concorda e outra não concorda e tudo mais. Eu acho legal a gente prezar pela harmonia, sabe? Que seja harmônico e sei lá, de certa forma eu ainda tenho uma visão muito conservadora, mas isso é meu, tô falando de mim e não da profissional, de que é bacana a gente falar de família, de valores, eu tenho um pouco de receio da gente tirar esses valores da nossa sociedade e de como que isso vai repercutir no futuro. Recentemente eu vi um corte assim de uma psicóloga abominando o casamento, falando coisas assim que o casamento é frustrado e que tarará, e eu até cheguei em casa e falei pro meu marido, poxa, vai ter um monte de gente nova que vai assistir isso daqui e vai, de certa forma, se influenciar por esse tipo de coisa, não sei o quê, de achar que as relações têm que ser fluidas e que tem que... E assim, a gente não sabe como que é uma sociedade construída dessa forma, né? Porque não se construiu uma sociedade dessa forma. Talvez seja algo até bom, mas eu de verdade não acredito que seja. O que eu percebo como psicóloga no consultório é que tudo que foge muito dessas questões, desses valores, gera sofrimento nas pessoas. Assim, eu percebo muito mais pessoas que sofrem por, de repente, não conseguirem ter essa adequação apropriada com os seus próprios valores, muitas vezes em prol de algumas causas, do que o contrário. Não estou dizendo que todas as pessoas sejam assim. Existem pessoas que são felizes seguindo aí as linhas que quiserem. Mas eu percebo muito isso, assim, e eu acho que o jovem acaba ficando muito perdido com tudo isso. Porque tem, né, um lado que abomina a família e um lado que fala que família é a coisa mais importante do mundo. É que assim, aí vai entrar num outro tema que também, para entender a cabeça do ser humano, né? Porque eu fico tentando às vezes entender, né? Eu tenho minhas ideias também, ou alguns podem considerar conservadoras, outros mais libertárias, né? Quem sabe, né? Mas veja bem, não existe fórmula exata.
Tá? Eu não posso combater aquilo que eu não gosto abominando, porque o que não serve para mim pode servir muito bem para você. Então é onde eu não entendo esses embates, né? Eu fico tentando compreender, eu gosto de entender as pessoas, né? É uma coisa particular minha, né? E devem existir mais pessoas como eu. Eu não posso combater aquilo que eu. Eu tenho vários amigos gays. Eu não os combato, eles são meus amigos. Como eles. A preferência deles, para mim, não diz nada. É deles, não é minha. Você entendeu? Se você. E eles respeitam a sua também. Não. Desde que respeite a minha, você vai ser meu amigo. Eu não vou ter problema nenhum com você. Eu não vou te combater. E não vou admitir que você me combata. Eu tenho minhas preferências e você tem as suas. E beleza. Cada um no seu quadrado. Agora, esse embate que a sociedade vem criando, né? Quer dizer, a minha ideia, essa ideia mais do exemplo da psicóloga que você deu, né? O casamento pode servir muito bem para N milhares, milhões de pessoas. E não serviu para ela, quem sabe lhe causou algum tipo de frustração, que ela vem explanar e colocar isso como ideia absoluta. E não é. E nem pode ser. E eu acho que tudo é assim, né? Que na verdade não existe um certo absoluto, uma verdade absoluta de jeito nenhum, e que tudo é muito relativo, a gente tem relatividade em todas as questões, e a gente deve usar como base para entender o que serve ou não para nós, o nosso próprio bem-estar. Como você se sente diante daquela situação? Porque se você está bem, se aquilo te faz bem, se aquilo para você tá tudo certo, tá ótimo. Exatamente. Né? Significa que tá tudo bem. Se o casamento faz bem para Nathalie, tudo certo. Legal, bacana. Se não faz também, siga a sua vida. Bem, não se não faz, ser casado. Você também. Ou se este casamento não lhe faz bem nesse momento, quem sabe um outro no futuro, ou então uma outra opção qualquer que seja, entendeu? A partir do momento que você se sente feliz, agora você impor a sua forma é que a gente não tem entendido, né? Esse tipo de movimento que tenta impor, né? Se lutou tanto pela liberdade, né? Uhum. Né? E hoje as pessoas tentam impor as suas ideias, por mais absurdas que pareçam para uns e para outros. Sabe? Um pontinho que você tocou lá atrás, que eu também queria que você falasse sobre isso, assim, sobre bullying. Né? Você falou lá no comecinho da conversa sobre bullying. Eu tenho que tomar cuidado para não estourar o tempo. Tomar 18 minutos de encerrar. Você falou sobre bullying. Né? Eu venho de um tempo que o bullying era uma coisa natural e a gente saía da escola cascudo. Porque você era vítima e era autor. Né? Era autor. E o que eu tenho percebido, né? Quem sabe eu sou um insensível, né? Mas por conta disso, porque na nossa época do pescoço para baixo, né? Valia tudo, né? Então se batia mesmo, sem dó, né? E eu tenho percebido uma sensibilização excessiva das pessoas, sabe? Tudo lhe toca, tudo lhe machuca, tudo você não supera, tudo você precisa de um tratamento, às vezes até medicamentoso. Eu tô errado ou a sociedade está caminhando realmente para uma coisa dessa forma? Eu acho que hoje a gente consegue ter mais clareza, né? E que antigamente, na verdade, a gente não entendia tanto as coisas como a gente tem de entendimento. E naturalmente, a partir do momento que a gente tem mais conhecimento, é como se fosse uma rede, que a gente começa a pegar mais peixe. Porque a trama dela vai ficando mais fechadinha e a gente consegue pegar mais peixe. Então, de verdade, eu não acho que é hoje, eu acho que é sempre. Só que hoje as pessoas são mais capazes de identificar algumas questões que antes não eram tidas como relevantes. Sempre existiram pessoas com TDAH. Isso é fato. Só que antigamente é muito comum, quando eu recebo paciente aqui no consultório para diagnóstico, que o pai fala assim, nossa, eu acho que eu tenho isso.
Só que eu me matava de estudar, só que minha professora dava cascudo na minha cabeça de anel, porque falava que era burro. E assim, a minha mãe trocou letra e ficou de castigo com um chapéu de burro na frente da sala. Imagina se fazer isso com uma criança, colocar um chapéu de burro porque ela trocou o M e o N. E se fazia isso antigamente. Hoje a gente sabe que existe dislexia, não é o caso da minha mãe, mas poderia ter sido. E essas pessoas, elas têm um funcionamento cerebral diferente, ou seja, são neuroatípicos, e a gente, na verdade, precisa adaptar a nossa forma de ensino para que essas crianças sejam atendidas e que elas tenham o direito de entender. Autismo, né, o transtorno do espectro autista, sempre existiu. Pessoas que tinham certas dificuldades de relacionamento. E essas pessoas sofriam muito, porque elas não se entendiam. Então, hoje, eu acho que a gente fala mais abertamente dessas questões, dando a impressão de que o número é maior. Porque acaba havendo uma exposição maior. E até o próprio paciente, hoje, ele tem um lugar de fala na internet. Então, ele fala, olha, me descobri, isso mudou isso, isso e isso. Eu estou falando aqui para trazer essa conscientização. E eu, como trabalho com diagnóstico, eu vejo o quanto isso é libertador para as pessoas, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, cara, não sou eu, existe um porquê, porque eu tentei me adaptar o tempo inteiro. E a mesma coisa com o bullying. Eu acho que um certo nível de bullying, ele sempre vai existir, não vai ter como a gente ter um controle absoluto, mas a gente defender uma prática que a gente sabe que gera trauma é ignorância da nossa parte. Porque, na verdade, mesmo que a gente fale, eu sofri muito bullying, e eu lembro que uma época umas amiguinhas minhas fizeram uma coisa ruim comigo, uma piada na escola, e eu falei, mãe, eu quero faltar. E ela falou assim, não, amanhã você vai, não pode faltar. E ela nem quis saber por que eu não queria ir, por que tinha acontecido, porque eu não podia faltar, você vai e pronto. E ok, eu fui. Só que eu sofri, eu fiquei isolada, eu fiquei um tempão... Assim, é uma coisa que até hoje, quando eu lembro, não é uma coisa que eu falo, ai, que legal, ainda bem que eu fui. Eu penso, ainda bem que eu enfrentei aquela situação, mas eu poderia ter enfrentado de uma outra maneira também. Eu acho que a gente não pode ser omisso, né? E falar assim, ai, meu filho tá, ai, vou tirar dessa escola e vou não sei o quê. Mas, pô, não existem outras formas que a gente pode fazer com que essa criança se empodere e que ela resolva aquela situação que não necessariamente seja julgando, porque se a gente for ver o próprio bulinador, ele tem questões. Sim. Porque o que existe em você que você tem uma necessidade de fazer mal para o outro? Aquilo é seu. Então, se a gente olhar de verdade, a gente precisa olhar para essa questão porque a gente está falando de algo que é interno, do outro. Então, a gente precisa conversar com esse aluno no sentido de acolhimento, não é de, olha, mas, pô, fulaninho, o que acontece com você que para você se aproximar das pessoas, você acaba fazendo piadas de mau gosto com ela, que para você ser visto, é a mesma lacração. Sim, entendi. Então, eu não vou poder defender uma coisa. Eu não estou defendendo o bullying de forma alguma, a questão não é essa. O que me causa uma certa preocupação é justamente nem tudo que nem tudo pode ser que seja bullying, exatamente. Sabe? A gente tem pregado uma sensibilização tão grande que a gente vê as pessoas, né? Às vezes eu tenho visto em alguns casos, né? Porque a gente tem muitos amigos, muitas amigas, e eles têm filhos, alguns pequenos e tudo, que não chega a ser um bullying, mas tudo afeta. Uhum. Tudo afeta. E isso causa uma certa preocupação, né? Você tem que ser um pouco cascudo. Porque a partir do momento... Conversar. O que eu acho que atrapalha de verdade, que eu falo bastante aqui no consultório para as mães, é que as mães tomam a frente para resolver determinadas coisas. E eu falo, não tome a frente. Deixa o seu filho resolver. Porque às vezes as crianças brigam, aí as mães vão no grupo para brigar. Porque seu filho... Pode. Não, deixa a criança resolver. Ela tem capacidade de resolver aquela situação, ela pode... E aí você pode orientar. Que eu acho que é a mesma coisa. Acho que o papel do pai nesse caso é assim, mas por que isso te incomodou tanto? O que você pode fazer com relação a isso? Que tipo de recursos que você já tem? Para a pessoa poder falar.
Acho que a gente abriu hoje, socialmente falando, culturalmente, por uma questão de educação, das crianças poderem trazer questões para casa e da gente poder falar das emoções, o que não é ruim. Mas não adianta só falar, a gente precisa saber lidar com as emoções. E aí o papel do pai e da mãe é auxiliar nesse sentido. Sim. Legal, você não se sentiu bem, eu entendo isso. E o que você pode fazer com relação a isso? O que você aprendeu com essa situação? Que forma que você pode se colocar da próxima vez? Porque aí sim você está gerando inteligência emocional. Então, legal trazer, falar, me abala, tudo me abala, não sei o quê, tá. E como é que você vai lidar com isso? E o que você vai fazer com essa demanda? Eu acho que esse é o papel. Então, acho que talvez a gente tenha aberto uma coisa e a gente não está sabendo lidar. Porque a gente vai provavelmente eu coloquei mal inicialmente a minha pergunta justamente por causa disso. É assim que eu tenho visto. É óbvio, na minha época, meu pai, o tratamento era de choque, né? Não, bem, como eu falei, vou fazer 57 anos, então você imagina, quando eu era criança ou adolescente, o que a gente escutava? Se chegar chorando em casa porque apanhou ou porque vai apanhar. Então, ou seja, é um tratamento absurdo. É um absurdo. Eu jamais falei isso para os meus filhos, entendeu? E, tá totalmente fora de... Não era isso que o meu pai deveria falar, né? Não era isso. Mas, orientar e tudo. Sabe? Na época era assim mesmo, se falava isso, e não era incomum que falasse alguma coisa e falasse, mexe a porrada nele. A gente escutava isso. Hoje, eu jamais falei isso para um filho meu, para o meu filho ou para minha filha, a questão não é essa. Mas se você não deixar que aquela criança, que aquele adolescente crie uma carga, né? viva, quando ele estiver lá na vida adulta, a vida adulta, na verdade, é lobo querendo comer lobo. Se você vai trabalhar numa empresa, ou se você constrói uma empresa, sabe? É o teu concorrente tentando te subjugar. Ou você como empregado, ou você como patrão. Vai ser o tempo todo assim. As pessoas para sobreviver, né, nessa sobrevivência de mercado, né, o mercado não é bonzinho. Né? O ambiente de trabalho não é bonzinho. Ele pode ser saudável, pode ser bom, pode ser cordial. Mas bonzinho ele não é. Né? E se você leva essa sensibilidade toda, você não sobrevive lá na frente. Essa a minha forma de ver. Sim, por isso eu acho que a gente... Eu tenho muitos amigos que pensam como eu. De repente você está corrigindo todos nós. Não. Eu acho que a gente, na verdade, precisa orientar essas crianças no sentido de, ok, o que você vai fazer com isso? Eu entendo que isso seja algo que te incomode, que está te incomodando, e de que forma que você pode agir para que isso deixe de te incomodar. Porque aí ela vai trabalhando com os próprios recursos que ela já tem, com os recursos internos dela, para amenizar essas questões. E eu acho que isso realmente é você gerar crianças com alto índice de controle e inteligência emocional. Não, óbvio, como eu te falei, a minha geração sempre é um pouquinho mais maluca, né? Porque a gente foi criado, e a do meu pai, inclusive, ia ser mais maluca. Mas a gente, se não tiver uma casquinha, Nathalie, é assim que eu vejo. Eu tô aqui para aprender também, entendeu? Claro, tá. Eu tô aqui para aprender também com alguém. Nada melhor que alguém que está acostumado a lidar com a mente humana, né? E tem vários exemplos de áreas, né? Você deve ter uma quantidade infinita de pacientes, né? E cada um com uma característica, né? O ser humano é único, né? Óbvio que você tem alguns comportamentos que são padrão e tudo, a gente sabe reconhecer algumas coisas assim, mas o ser humano é único, né? Cada um tem uma experiência de vida particular, né? Então, eu até vi um vídeo, um corte seu, que fala sobre dois irmãos que foram criados... Explica melhor, você sabe? Tu já pescou o que eu tô falando, né? Eu fiz um vídeo falando sobre criações, né? Dois irmãos que são iguais e que têm criações iguais, idênticas ali, que têm as mesmas oportunidades e que de repente um toma um caminho e o outro toma outro caminho.
porque a forma como a gente vai interpretar as coisas que aconteceram na nossa vida é única. Sim. Mesmo que exista a mesma carga genética, por exemplo, né, irmãos gêmeos, e que viveram ali no mesmo ambiente, não vai deixar de influenciar que as experiências sejam vividas de forma individuais. Cada ser é único e a carga genética mais a experiência de vida é o que vai formar a personalidade de um ser. E não existe um ser idêntico ao outro. Então, mesmo que a gente queira reproduzir, falar, você vai ser assim, não dá. Porque a pessoa vai experienciar a vida da forma única dela e a forma como ela vai interpretar os fatos também é única. Exatamente. Eu É achei dela. eu vi esse vídeo, eu achei super curioso. Eu falei, pô, é verdade, né? Porque eu tenho um irmão, né? A gente tem, a maioria das pessoas, das famílias tem mais que um filho, né? E a gente só vai entender a diferença, né? Óbvio que quando a diferença de um ano e um mês, eu tenho 13 meses de diferença para o meu irmão é 13 meses mais novo, né? E nós tivemos os mesmos pais, a mesma mãe, meu pai, tudo igual, os mesmos avós, né? Só que a mesma criação, sabe? Tudo igual, não tinha diferença, não tinha diferença. A minha mãe e meu pai tratavam nós iguais. E nós somos seres totalmente diferentes, diferentes. Como se pode se dizer no jargão, né? Nós somos farinha do mesmo saco. Mas não somos. somos pessoas de personalidades totalmente diferentes, totalmente. E eu achei super curioso esse teu vídeo. Eu falei, pô, realmente, sabe? Mas essas coisas a gente só vai enxergar também quando é um pouco mais velho. Né? Sem dúvida. Porque aí vai se lapidando mais essa personalidade e essa experiência, com certeza. Quando você é mais novo, essas diferenças, né, elas viram conflitos, né? Viram conflito, depois vai se entendendo que não. Pô, aprende a respeitar absolutamente o espaço e fala, pô, como é que o cara pensa tão diferente de mim, que, pô, fomos tudo igual. Como é que ele não gosta de lasanha se a gente comia lasanha todo domingo, por exemplo? Né? É uma característica, né? Somos únicos de verdade. De verdade. E o principal de tudo, né? Eu acho que o principal de tudo, também você me corrija se eu estiver enganado, é o respeito, né? É o respeito ao próximo. De dúvida. É o respeito ao próximo. Por mais absurda que a opinião dele seja, por mais absurdo que o gosto dele seja, se ele não comete um crime com o gosto dele, se ele não. Deixa a pessoa. Né? Exato. Vamos aceitar um pouco mais, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deveria passar para as pessoas, é aceitar um pouco mais, tolerar um pouco mais. Com certeza, né? Respeitar as diferenças, porque todos somos diferentes uns dos outros. E justamente por isso que a nossa sociedade dá certo. Se todo mundo fosse igual e pensasse igual, a gente não faria nada de diferente. Nós não teríamos chegado nesse ponto aqui. Exatamente. De um bate-papo via, nós não estamos vendo nada, é 0 e 1 rodando para lá e para cá, você me vendo daí, eu te vendo daqui. Exato. Nada disso existiria, né? Se o pensamento, se a divergência, né? E o respeito a ela também, né? Não tivesse, as pessoas mais lá atrás não tivessem tido essa. Mas vamos lá, Nathalie. Eu gostaria de te agradecer. Eu queria que tu deixasse teu contato. Eu sei que você tem uma página de Instagram bombadaça. Bombadaça. Eu vi teus vídeos, achei muito legal, muito legal. Como eu te falei, primeiro eu te conheci via vídeo, né? Via vídeo, não te conheci pessoalmente, mas está super valendo esse bate-papo. Você esclareceu e me ensinou, eu acho que ensinou para algumas pessoas da nossa faixa etária aqui mais velhinha, né? Porque meus amigos também são todos mais velhos que eu, viu? Só tem amigo de 70 anos, né? Acho que você ensinou bastante coisa pra gente. Mas dá os teus contatos, a forma de te achar. O teu arroba hoje tá na moda. Dê o seu arroba. Vou passar meu arroba aqui, então. É arroba Nagudaiol, de Nathalie Gudaiol.
não cabe meu nome completo lá, tem um número de caracteres, então ficou Nave Dayol. E lá na minha página do Instagram tem um link que dá para ter contato no meu WhatsApp, meu e-mail, enfim, tem tudo lá. Então, se qualquer pessoa entrar no meu Instagram, consegue falar comigo com certeza absoluta. Eu respondo todo mundo, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Sim, sem dúvida você é uma pessoa ocupada. A gente agradece o Leonardo que entrou em contato contigo e tudo. Eu achei super interessante. Aliás, ele manteve segredo de quem era você. Eu falei, pô, dá pra você falar quem é a moça? Eu preciso saber quem é, eu preciso pesquisar um pouco, né? Sabe? Realmente, quando eu fui pra tua página, fiquei encantado. Fiquei encantado. Você está de parabéns pelo trabalho. Eu tentei fazer algo totalmente diferente do que você faz lá, para as pessoas se surpreenderem. Pessoal, entra mesmo, sem dó, veja os vídeos, veja os cortes que tem lá também na página dela com relação ao podcast que você faz, né? Sabe? Sim. Sabe? É muito legal. Não tem quase nada a ver com o papo de hoje. Perfeito, foi ótimo que a gente abordou questões que realmente não são exploradas. O papo lá é outro, é mais cabeça, ela traz umas pessoas que são da área também, né? São da área. O papinho lá é mais cabeça, é outro nível, mas vale muito a pena. Eu fiquei encantado. Inclusive, você tem uma parceira lá também? Qual é o nome dela? Eu apresento um podcast meu e lá na página tem os cortes dos podcasts que eu já participei, que são muitos. Eu acho que eu já fui em mais de 20. Mais ou menos, aí tem algumas reportagens que eu fiz para TV, para rádio, e eu tenho um podcast meu mesmo, né, que eu fico como apresentadora, e nesse eu apresento junto com uma colega que também é psicóloga. Que é até psicóloga também, né? A Karina. Legal. Também, eu vi que vocês fazem uns... Pessoal, vai lá, sem spoiler aqui. O final do podcast é bem bacana, a gente faz de um jeito diferente, a gente dá uma desconstruída nessa coisa da seriedade. Então a gente põe o convidado para brincar, o pessoal gosta bastante, assim, os feedbacks são bem positivos. Aquele videozinho lá, aqueles fotozinhos iniciais do cara sentado naquela cadeira lá, aquele banco, aquela poltrona, né? Muito legal aquilo, muito louco aquilo. Muito Parabéns legal pro artista que fez a poltrona. Muito legal, aquele estúdio é sensacional, de verdade. Pessoal, é isso aí, essa foi a Nathalie Guadaiol, eu não posso errar. Curtam lá na Guadaiol, lá no Instagram, e a partir de lá vocês vão conhecer os outros canais dela, tá bom? Você tem canal no YouTube também, né? Tem. Podpólogas Podcast, que é o do podcast, e eu tenho um canal meu que chama Cerebral Influencer. Vai lá, pessoal, vale a pena. As historinhas que ela conta. Tem uma historinha da herança também, não tem? O do vovô? Nossa, tem várias. Vai lá, pessoal, vai lá. Vale a pena. Não é cascata, não, tá bom? Tchau, tchau. E quinta-feira a gente tá de volta. O papo vai ser sobre mercado, exportação, né? Mercado exterior e Cuba. Olha que coisa interessante. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.